E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como que foi essa semana de vocês? Estamos caminhando para encerrar o segundo mês desse ano, que tem sido uma bênção. Estamos aí caminhando para fazer história em mais um ano. A história está sendo escrita. E você aí do outro lado da tela que não está lá na mentoria, lá na sala ao vivo diariamente, está perdendo tempo e não está sabendo aproveitar todo o conhecimento que está sendo disponibilizado para você do outro lado da tela. Lembrando sempre, tá? Nós abordamos um lado lá na sala da mentoria, o joguinho da consistência. Você não vai vir para cá e vai ficar, ah, meu Deus, finalizei um mês, estou extremamente rico agora atingi minha liberdade financeira. Não é isso, galera. A proposta da mentoria é no mínimo de 3 meses para você primeiro consolidar o conhecimento disponível para você. Depois de você consolidar o conhecimento, você já vai ter um certo nível de resultados, você vai começar a subir o nível de contratos que você está operando, tá? Para aí sim você ter mais capacidade de gerar muito mais dinheiro. É um ciclo, é um processo, não é um resultado da noite para o dia. Não é aquilo que você chega hoje e simplesmente, opa, vou começar a fazer dinheiro, vou começar a fazer milhões e milhões de dinheiro. Aqui o mercado financeiro, principalmente a modalidade day trade, não é um caixa eletrônico, onde você senta aqui na frente da tela, pi, 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 vou sacar ali um dinheiro que eu quero. Pi, 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 preciso pagar tal conta. Quero fazer tal. Não é isso. É um processo, é um cenário onde você vai trabalhar com a cabeça, você vai entender ali que essa jornada aqui, sim, ela tem um potencial muito grande de fazer você ganhar muita grana, mas você precisa aprender. Você primeiro precisa aprender a ganhar dinheiro, a começar a fazer dinheiro, a trabalhar para multiplicar esse dinheiro. E isso não é da noite para o dia, tá? Isso é você fazendo do jeito que tem que ser feito. Beleza? Então vamos trabalhar aqui muitos conceitos aqui, vou mostrar para vocês um pouco do que a gente fez durante essa semana, tá? Na verdade, eu vou até mostrar para vocês de forma diferente aqui hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui pela nossa planilha. Olha a nossa planilha semanal, não, nossa planilha mensal, nossa planilha lá do mês de, deixa eu apagar aqui, nossa planilha lá do mês de fevereiro. Essa planilha ainda vai gerar mais alguns dias aí pra gente fazer uns lançamentos, tá? Porque ainda tem essa semana aqui, se eu não me engano, até quinta-feira, né? Essa semana vai até na quinta-feira. Mas olha isso. O que que é isso daqui representado para vocês? Um joguinho da consistência. Observa que quando nós perdemos dinheiro, nós perdemos pouco. Quando a gente ganha bastante. A gente ganha no mínimo 3 vezes o tamanho do nosso risco. Você não vê oscilações grotescas, que eu vejo muita gente por aí que passa, que mostra oscilações assim, ó. O cara tá ganhando, daqui a pouco vem um tombo. E aqui tá o seu resultado do zero. Toma um tombo. Aí depois o cara começa a ganhar e fica aquela semana positiva, não aceita um dia de perda, tombo de novo. Aí o cara ganha bastante, ganha, tombo de novo. Não é isso. Por quê? Porque isso daqui vai sempre deixar você num ciclo vicioso, num 0 a 0, e você acaba não sendo beneficiado. Você acaba sendo mais prejudicado porque você precisa ter controle. E é isso que é a proposta da sala da mentoria, o joguinho da consistência, onde você vai aprender a fazer dinheiro de forma constante, de forma disciplinada, de forma correta. É muito melhor você acertar e fazer as operações do jeito correto e coerente para você começar a ganhar dinheiro de verdade, do que você a fazer as operações pelo susto, pelos cocos, acertando na sorte, fazendo ali operações que você nem sabe explicar o porquê. Então aqui, sempre, tá? Lembrando, essa planilha aqui, o lançamento dessa planilha, galera, é uma planilha do 3 para 1. O que que significa a planilha do 3 para 1? Eu não faço lançamentos menor do que 3 vezes o tamanho do risco. Eu não faço lançamentos maior do que 3 vezes o tamanho do risco. Então, esse resultado aqui, muita gente, porque é pouco. Galera, é pouco para quem? É pouco para você aí que em um dia só fez essa pontuação? Ou é pouco para você aí que tá achando que no mês dá para fazer muito mais? E dá.
Você tem esse resultado aqui? Eu pergunto isso sempre pro pessoal. Você tá com esse resultado garantido? Você tem pelo menos esses 2.225 pontos que a gente tem garantido lá na sala ao vivo? Porque é muito fácil o pessoal chegar e falar sobre isso, mas na hora de ver o relatório, cadê esse dinheiro lá no relatório? Cadê esse dinheiro travado lá na sua conta? Esse dinheiro está aumentando ou esse dinheiro está diminuindo? Você teve um dia de fúria que entregou tudo isso? Ou você realmente não está nem conseguindo fazer o 3 para 1? Porque uma coisa é questionar, outra coisa é mostrar isso daqui. Isso aqui é todos os dias. Todo esse resultado aqui, ó, é junto com o pessoal. Eu mando esses resultados, eu mostro isso aqui, eu dou a cara a tapa para mostrar que dá muito resultado. Dá muito certo fazer o que precisa ser feito, beleza? Então, isso aí foi um pouco da nossa semana, tá? Aqui na sexta-feira a gente acabou não fazendo nada. A proposta é sempre passar o que a gente faz na sala ao vivo. E aí o mercado abriu, ficou travado aqui dentro desse range. Tiveram alguns alunos que conseguiram pegar essa operação aqui. Eu fiquei esperando o mercado capturar um pouquinho mais dessa liquidez aqui, assim eu me conseguir descer vendido. Infelizmente não consegui. Passei algumas operações, tá? Porque por mais que às vezes eu necessariamente não clico, mas a gente está conversando sempre sobre todos os cenários. Vamos começar aqui pelo cenário do minuto. Quais foram as possibilidades que a gente acabou enxergando aqui lá no gráfico de 1 minuto. Sempre, o que você tem que primeiro observar, tá? Sua primeira atitude em identificar. O mercado está indo para onde? Para cima, para baixo, andando de lado. Segundo, deixa eu procurar a minha liquidez. Por que eu tenho que primeiro saber se ele está subindo, caindo ou está de lado? Porque se o mercado estiver subindo, ele quebrou alguma estrutura de continuidade para cima, que foi o caso aqui. Ele sobe, corrige, opa, tá subindo. Primeira informação você já tem aqui, então o mercado está apontado para cima. Lembrando, galera, nós estamos mostrando isso daqui, ó, como se a gente estivesse fazendo, desenhando o movimento. É exatamente assim que a gente faz lá na sala ao vivo, tá? Só que a gente faz isso com o mercado rolando, não é igual eu tô te passando aqui, não. Muita gente mostra informações, passam aí pra galera os contextos que o gráfico parado todo mundo sabe, todo mundo é rico, todo mundo é o cara que multiplica, é o cara que isso, que aquilo. Mas o gráfico parado, eu sei dizer para vocês onde estiveram os trades aqui na sexta-feira. Eu sei dizer para vocês onde que foram os cenários. E eu não fico inventando essas operações. Eu não passo isso aqui para vocês. Eu não passo para a galera isso lá na sala, tá? O que a gente conversa aqui é o que a gente de fato mostra. Por isso que eu convido a você que não tá tendo resultado, não tá conseguindo se controlar, não tá conseguindo nem enxergar essas operações no ao vivo. Aqui, ó, link na descrição desse vídeo, venha fazer parte hoje mesmo. Então, o mercado subiu, a gente conseguiu identificar esse movimento aqui de alta. Aqui foi a nossa primeira identificação de liquidez. E identificando tendência, identificando liquidez, a gente identifica os pontos de entrada. A primeira operação foi aqui, proposta lá com o pessoal, tá? Essa primeira operação de compra, stopzinho curtinho, alvo aqui na extremidade. Superou até um pouco o 3 para 1, que essa operação aqui tava, se eu não me engano, era de 150 pontos, mas deu um trade muito legal aí, um trade muito positivo aí já para abertura, tá? Passamos aqui pro pessoal, identificamos que era uma região extremamente interessante para se vender. Só que, galera, identificar que é uma região extremamente interessante para vender, não encaixar dentro do operacional que a gente faz. Aí teve um cara que até me questionou um dia, que ele falou assim: mas você não sabe que essa região aqui tem que vender? Sim, sei. Por que você não vende? Porque eu tenho que esperar a minha configuração executar. Se a minha configuração de trade system, ou seja, da minha forma de operar não encaixa, eu não vou fazer operações por fazer. E aí a gente até visualizou isso aqui. Tiveram os alunos que conseguiram pegar esse trade aqui, tá? Desceram muito bem vendido nessa movimentação aqui, acabaram pegando o principal movimento da sexta-feira. Eu acabei ficando de fora, até mostrei pro pessoal, ó, se você corre lá no gráfico de 5 minutos, você tem uma operação muito boa aqui, porque eu mostrei para vocês no vídeo lá de quinta-feira. O que que eu mostrei para vocês? Eu acreditava que isso aqui fosse um sweep de liquidez, tá? Ou seja, o mercado capturando todo esse dinheiro. E sweep de liquidez, galera, diverge de captura de liquidez. Por quê? A captura de liquidez, ela está presente desta maneira aqui, ó. É o mercado que dá uma manipulada rápida e objetiva em cima de um topo ou em cima de um fundo. Ele dá aquela beliscada e volta a subir ou continua a movimentação de queda, tá? Então, isso daqui é uma captura de liquidez. O sweep diverge porque o sweep ele faz um movimento muito agressivo em cima de um topo. Então, ele vai manipular uma região muito forte. Só que
Qual que é a diferença dos dois? O sweep ele tem uma característica de ser um movimento mais rápido na manipulação, mas também mais rápido na sua continuidade. A manipulação, o sweep tem uma característica de ser mais agressivo, mas também entrega um movimento muito forte para baixo. E aí você tem que ter aquela malícia de, opa, identifiquei que esse topo aqui era interessante, o mercado está apontado para baixo. Faz um sweep como esse, a expectativa é de um movimento forte, e aí você tem que aproveitar a queda. Você tem que surfar o movimento de baixo, você não pode ficar com medo de acreditar numa expectativa muito interessante e relevante. E aí eu até passei para vocês, né, que se isso aqui fosse um sweep, o mercado precisaria perder um fundo, para aí sim a gente conseguir fazer essa operação de venda aqui de forma bem interessante. Era esse o movimento que a gente estava observando, era essa estrutura validada, tá? Uma região de prêmio e uma região de desconto aqui para baixo, região vendedora e região compradora. Só que, cadê? Dentro desse movimento aqui, ó, dentro dessa movimentação, eu tinha alguma expectativa de mercado? Vamos considerar só para abertura, tá? Para ficar bem ligeiro aqui na movimentação. Vou considerar só aqui só, ó. Dentro dessa movimentação, o que eu tinha? O último fundo, opa. Eu tinha aqui o último fundo e o último topo. Aqui é meu topo, aqui é o meu fundo. Eu tenho essa expectativa aqui de movimentação, ou seja, o mercado aqui está apontado para cima. Sim, porque está fazendo um topo e fundo ascendente. Mas como que está fazendo um topo e fundo ascendente se ele não rompe nem o topo principal e não perde nenhum fundo principal? Ah, mas aí eu posso analisar a referência de dentro da estrutura. Tá, vamos analisar a referência dentro da estrutura. Qual que é a referência dentro da estrutura? Ele deixou esse fundo duplo e ganhou este topo. Se o mercado ganha este topo aqui e está dando continuidade, a minha expectativa é correção para continuar subindo. Você não concorda comigo? Ah, Felipe, mas é porque eu estava acreditando que aqui era um ponto de liquidez para vender. Muito provavelmente você está falando isso só porque viu que o mercado caiu. Porque essa expectativa aqui de queda, ela está interessante? Está interessante. Só que para validar essas estruturas aqui, ou seja, essa máxima como order block de venda, este Fair Value Gap escondidinho aqui que eu vou marcar para vocês aqui, ó, que foi que a gente ficou conversando lá com o pessoal lá da sala, ó, esse Fair Value Gap escondidinho aqui era um ponto de venda? Sim, e eu mostrei isso pro pessoal, eu deixei isso claro que essa região aqui era uma região interessante. Quem já me acompanha sabe o quanto eu rejeito fazer operações em cima de uma base. Tinha uma base aqui, mas eu não gosto muito de fazer esse tipo de operação. Entre uma base e um Fair Value Gap, eu sou mais overall Fair Value Gap. Entre dois pontos muito próximos um do outro, eu sou muito mais operar a extremidade. Mas, infelizmente, não consegui executar essa operação por falta de confirmação dentro do meu operacional. E o que é a falta de confirmação? Era um mercado que simplesmente tinha subido, apontando para cima? Não sei. Corrigido, apontando para baixo? Também não sei. Por que eu não sei? Porque o ponto mais extremo, que era o fundo, e o ponto mais extremo, que era esse topo aqui, não foram rompidos. E eu tinha então apenas isso daqui. E o que era isso daqui para mim? Esse ponto de interrogação. Então, se você vira para mim falar, o mercado estava apontado para cima. Eu não discordo. O mercado estava apontado para baixo. Eu não discordo, porque essa seria a expectativa aqui. Ah, mas ele estava de lado. Também não discordo, porque eu estava travado entre este topo e este fundo. O problema é que quando a pessoa acerta esse tipo de operação aqui, quer justificar, mesmo o mercado fora do seu range ali natural, que aqui era uma região para se operar dentro de contextos aí que simplesmente foram: ah, feeling, ótimo, parabéns, está com o feeling bem afiado e consegue pegar operações bem legais. Ah, foi porque eu achava que ia cair, porque estava caindo já. Beleza. Sem um contexto, galera, a gente não faz operações. Eu não chamo operações oficiais lá com o pessoal da sala ao vivo, beleza? Então a gente ficou de fora desse trade aqui, ficamos só na expectativa do mercado romper. Quando rompeu, passou direto, infelizmente encerrou o horário na nossa sala e o mercado sempre em queda livre. Isso no gráfico de 5 minutos. Mostrei o Fair Value Gap, mostrei o Order Block ali, mostrei. Outra coisa, Felipe, eu já tinha observado que tinha existido esse Fair Value Gap, tinha esse doji aqui, que seja. Só que, antes disso, o mercado já abriu testando essa outra base. Por que você não faz a venda na base? Sabendo que isso aqui era um bom ponto de entrada. Por que você não fez uma venda, então, ou na expectativa de ser vendedor um pouco mais acima, que era este order block? E aí entra aqueles questionamentos, né? Por que você seleciona só os trades que dá certo para justificar suas operações? Uma possibilidade que eu falei com o pessoal lá. No gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que a gente tem bastante afinidade ali para operar, era a primeira operação do
Fair Value Gap. Um tradeaço aqui de compra aqui nessa situação, largando no topo. Depois, o que o mercado fez? Se chegou uma, duas, três vezes no topo e não rompe, isso daqui se torna o que para você? Opa, um choque. Se isso aqui se torna um choque, o que o mercado tem? Uma estrutura nova. O que é a estrutura nova? Ah, topo e fundo. Então, se aqui para você é um choque, agora sim no gráfico de 1 minuto você tem um topo e fundo ali e o mercado apontado para baixo, o que você espera de segundo? Qual que era a nossa regrinha aqui? Primeiro você vai identificar o lado, identifica que está para baixo. Segundo, você vai identificar o que? A liquidez. Onde que está a liquidez nessa estrutura aqui? Infelizmente, o mercado deixou uma liquidez somente acima do topo e uma liquidez, infelizmente, abaixo deste fundo, para ser capturado. Pô, Felipe, mas ele capturou, então na hora que ele fechasse aqui eu poderia vender. Não, não é assim que a gente trabalha lá na sala. A gente precisaria esperar uma indução. A gente precisaria esperar um movimento ali característico semelhante a esses dois aqui que aconteceram aqui atrás, semelhante a este daqui que o mercado cria esse pivô de baixo aqui para depois devolver, só que ele simplesmente fez tudo que a gente não gosta que acontece, cair reto e sobe reto. Porque quando cai reto e sobe reto, nós temos dificuldade, olha só, nós temos a dificuldade de entrar em um trade. O mercado que sobe reto e cai reto é muito ruim para o nosso estilo operacional. Então, por mais que as nossas marcações elas vieram de forma correta aqui, neste order block aqui para ser vendedor, nessa expectativa de queda, tínhamos que esperar a criação da liquidez, a criação do famoso inducement. Então você aí do outro lado da tela que enxergou a criação do inducement, porque teve um aluno que me mandou acreditando que esse pavio aqui, que primeiro começa a cair, é a indução. É o pessoal que começa a vender de forma antecipada e seu stop vem aqui para cima. E aí o mercado induz essa galera a vender, pega esse stop e entrega um movimento de queda. Não tá errado, mas são movimentações que a gente ainda fica um pouco mais característica de ficar mais de fora, tá? Eu tenho uma característica um pouco mais cautelar para isso daqui. Não sou tão ousado nesse tipo de situação, principalmente por acreditar que isso aqui poderia ser um movimento um pouco mais forte, tá? Então aqui é só umas explicações para você interpretar os movimentos. Não adianta chegar para mim e mostrar operações que deram certo de forma simplesmente ali fora do contexto, fora do nosso operacional. E aí o mercado começou a cair, tá? Eu até tentei fazer umas operações aqui, essas operações aqui não foram propostas na sala, fiz depois, tá? Que o mercado fez na parte da tarde ali, consegui pegar uns três aqui, mas eu vou explicar para vocês de forma antecipada aqui o que foi o meu racional. Vi essa movimentação, só que eu vi esse cenário aqui, ó. Entenda comigo, quando o mercado sai de uma manipulação, que foi aqui nesse fundo, quebra uma estrutura, gera para mim, olha isso aqui, imagina que, olha só, imagina que isso aqui não é uma referência tão expressiva, tá? Em quantidade de pontos. É um movimento natural, seja do minuto, não tem uma variação de um dia para o outro. O mercado saiu de uma liquidez, quebrou uma estrutura de topo, ou seja, está apontado para cima. Gerou para mim aqui uma região muito interessante de captura de liquidez, ou seja, ele pode fazer esse movimento para subir. Perfeito até aí? Perfeito. E eu não tenho esta região, quem já estudou supply e demand sabe do que eu estou falando. Essa região como uma região compradora, ele não cumpriu todos os nossos requisitos. Primeiro, apontou para cima. Segundo, criou uma liquidez. E terceiro, eu marquei os pontos de entrada. Então, cadê meus pontos de entrada abaixo da liquidez? Estão aqui. Eu acabei tentando fazer uma operação de compra nessa região, tomei um stop, se eu não me engano, eu comprei aqui, tomei um stop, fiquei de fora do trade, o mercado foi lá, estopou liso, só que eu tomei um stopzinho bem curtinho, tá? E logo após isso, eu até marcar aqui para vocês identificarem essa linha aqui, ó. Observem essa linha aqui. Eu deixei essa linha marcada, acreditando que como isso aqui foi uma liquidez, isso aqui poderia ser uma região de breaker block. E aí, acabei refinando essa região de breaker block aqui nesse ponto. Quem me acompanha já tá vendo que eu estou trazendo uma novidade muito grande aí, né, de alguns estudos, de alguns pontos aí de operacional, de coisas novas aí para vocês, e isso tá muito incluso. Lá no mercado de Forex, esse tipo de situação é muito bem vista, gera muita oportunidade, e eu acabei pegando esse trade aqui nessa condição. Vi um movimento que quebrou a estrutura para baixo com muita força e acabou recuando nesse mesmo ponto aqui. Gerou para mim essa vendinha aqui. Acabei descendo bem vendido aqui, tá? Foi um tradezinho muito legal. Foi um tradezinho que pagou aí
o fechamento da semana, tá? Graças a Deus. Só que foi um trade que eu tive que ter muita paciência para chegar na região, validar este ponto e ter a entrada ali muito bem na paciência. Se eu não me engano, antes que eu fiz a venda, quase que eu lembro que eu tomei um stop, galera. Eu não lembro onde aqui que foi exatamente. Eu sei que quase que eu tomei um stopzinho. Até mostrei para um pessoal que tava lá batendo um papo comigo na parte da tarde, porque eu libero também o meu WhatsApp pessoal, tá? No horário ali comercial, a gente tá batendo um papo. No horário que o trade, que tem mercado em aberto, a gente tá trocando ideia ali, a gente consegue enxergar muitas informações, muitas operações. Só que aí é na parte da tarde, onde não é todo mundo que está operando, é a galera que está mais atenta ali, que tem um pouco mais de disponibilidade. Acabei surfando esse pedaço dessa queda aqui, gerou um trade muito bom e deu essa oportunidade aí de fazer uma grana, tá? Mas lembre-se, é você sempre identificar todo este cenário. Aí você pode me perguntar, pô, Frio, mas cadê o movimento de indução que você enxergou para poder vender? Porque eu sempre respeito isso. O mercado estava apontado para baixo. Eu tinha que esperar uma expectativa de venda. Segundo, o mercado cria uma liquidez? Sim. Cadê essa liquidez? Olha essa indução aqui, ó. Chegando próximo de onde eu queria vender, o mercado induzindo o pessoal. Olha a diferença desse tipo de indução que me gera característica clara de um pivô de alta ali, pivô de alta e pivô de baixo, para mim é um movimento perfeito para fazer as operações, porque o pessoal cai nas armadilhas que o mercado entrega. O pessoal não vê esses movimentos acontecendo porque quer antecipar, quer ser imediatista. É o famoso FOMO, Fear of Missing Out. O mercado mostra um pivô, a galera, nossa, agora vai continuar a subir, ou nossa, agora vai cair liso, e agora tem que vender, vender, vender. Vai lá e toma o stop. E sempre vende de forma muito, 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 muito antecipada. É esse tipo de situação. O imediatismo da galera gera as melhores oportunidades para quem é paciente. Aquela frase de Warren Buffett é sempre a mais top de todos. O dinheiro sai da mão dos impacientes para a mão dos pacientes. Você tem que decidir se você é um cara paciente para esperar os melhores pontos de entrada ou você simplesmente é aquele cara que não tem a paciência de esperar e quer sempre antecipar os movimentos. Quando você acerta, você simplesmente vai pegar boas operações. Só que isso no longo prazo, galera, não se sustenta. E day trade não é curto espaço de tempo. Na nossa planilha, se você prestou atenção, a gente não tem uns trades de extrema relevância. Porque, obviamente, é o lance do 3 para 1. Só que tem dia, e teve um dia nesse mês que a gente surfou mais de 2.000 pontos. Uma galera da sala surfou junto comigo esse trade. Teve outro dia que surfou um trade de quase 1.000 pontos. E aí, vai colocando dinheiro no bolso. Vai aumentando o seu caixa. Mas a gente não conta com isso. Com abre aspas, tá? Essas exceções. Ah, Felipe, mas o mercado anda todos os dias, isso tudo. Eu super concordo com você. Só que eu discordo de você querer só pegar isso. E só vale eu sentar aqui na frente da tela se eu for me fazer 1.000 pontos. Por que só vale isso? E se o dia que tomar o stop, aí você vai acabar perdendo 1.000, 2.000 pontos? Porque eu escutei uma frase de um aluno que mostrou pra mim, né? Se você não queira perder o que você não consegue fazer no outro dia. Não perca hoje aquilo que você não faz amanhã. Que você não tem capacidade para fazer amanhã. Se você perder mais de 2.000 pontos num dia, mais de 1.000 pontos num dia, será que você vai ter capacidade plena de fazer no outro dia? Porque você está assumindo um gerenciamento de risco ali de 1 para 1. Esse gerenciamento de risco de 1 para 1, perder um dia e ganhar no outro dia seguinte a mesma quantidade, isso não se sustenta no longo prazo. Você tem que ser muito, muito, muito assertivo para ser lucrativo. E a gente está aqui para ser lucrativo e não assertivo. Nossa taxa de acerto aí, galera, da sala, fica em média ali 50 a 60% de assertividade. Por quê? Porque nosso foco é lucro. E eu entrego o resultado para o pessoal. Eu entrego o resultado para você que está na sala. Seguindo a risca, você vai ser um cara que vai ter dinheiro ali no final do mês. E esse dinheiro, ele é transformado de tempo em tempo. Primeiro, você ganha pouquinho. Depois, você aumenta contratos. Depois, você aumenta contratos. Depois, você aumenta contratos. E essa conta lá na frente fecha. Só que o pessoal não quer pagar o preço do propósito. Beleza? Então, essa foi a nossa movimentação aí, via indução, validei a entrada, esperei o trade acontecer, aí você ainda pode descer lá no gráfico de minuto para você ver com mais clareza esse trade, está chegando na região, gerando todo o contexto ali que a gente mais ama para fazer. Você sabe que essa região é uma região vendedora.
que eu acabei fazendo? Eu já validei isso aqui como uma liquidez, ó. Acabei entrando, o mercado me estopou. Tudo bem, sem problema nenhum. Falei, realmente, eu podia ter esperado um pouquinho mais, uma confirmação maior. O mercado vai e me gera um choque, deixa para mim uma indução e gera para mim a entradinha logo acima da indução. Olha que trade muito tranquilo de ser executado. Só que todo esse intervalo para acontecer aqui, olha a demora que é para chegar neste trade. Olha a demora que é para mim executar essa operação. Não é tão simples assim, não é só chegar, é uma região de venda, eu vou vender. É todo um cenário que precisa ser criado. E é isso que o pessoal não quer. O pessoal quer chegar aqui, vou vender aqui, vou colocar um stop gigante, vou colocar um alvo ali curtinho. Toda vez você vai acabar pegando, mas no dia que você estopar, você entrega todo o seu resultado. Então essa foi a nossa movimentação aí, ficou um pouco mais extensa essa aula aqui, né? Mas espero que seja de bom proveito para quem vai fazer do jeito certo aí, operar e aprender durante essa semana. Vejo uma região aqui bem interessante de bastante interesse de captura de liquidez, tá? Por quê? Porque logo acima a gente tem alguns pós aqui validados. Nós temos alguns Fair Value Gaps aqui que foram deixados em aberto para o mercado vir capturar. Eu tomaria bastante cuidado, tá? Essa região aqui para mim é uma região, tá? Uma região. Vou marcar até em vermelho porque é um ponto vendedor inicialmente. Tomaria bastante cuidado com essa região aqui. Essa região aqui para mim é um ponto interessantíssimo do mercado parar e entregar uma boa operação pra gente. Então, muita atenção, tá? Vamos começar essa semana aí com chave de ouro, fazer história nesse fechamento de mês aí. Eu espero você do outro lado da tela participando com a gente e lucrando bastante. Lá na dolinha, movimento também muito ruim, tá? Foi um movimento de continuidade. E movimento de continuidade, como que você opera movimento de continuação? Vamos marcar mínimo e máximo. Vou marcar para vocês aqui os 50%. Cadê a indução acontecendo? Tem gente que marca isso aqui como indução. Eu até acho interessante, concordo que isso aqui é uma indução. Não é só que ela está muito distante do meu ponto de entrada, que é essa região aqui de desconto, a região compradora. Se está muito distante, eu preciso que apareça uma segunda oportunidade. Para aí sim, entrada. Eu não vi essa entrada, galera. Eu vejo com muito mais clareza você tentar fazer o seu trade no início aqui, operando um gráfico de 1 minuto. O que no gráfico de 1 minuto você tem? Você nem precisa descer para o gráfico de 1 aqui, que no 5 a informação já está aqui para você. Vai ter uma compra mais ou menos nessa região. Observa só. Vamos lá para o gráfico de 1 minuto. Vamos descer lá para a abertura do dia e você vai observar essa movimentação aqui. Olha no gráfico de 1 minuto. Eu só quero e só vale para mim o dia de sexta-feira, tá? O que aconteceu aqui para trás, isso para mim é irrelevante. Eu quero mostrar para vocês apenas a movimentação de sexta-feira. Lembra sempre das nossas 3 regrinhas. Regra 1, identificação, tá subindo. Regra 2, criação de liquidez. E regra 3, marcar nossos pontos de compra e venda. Que no caso aqui vai ser compra. O mercado está subindo, nossa expectativa é ser comprador. Observe, então o mercado abriu, fez um fundo. Felipe, isso daqui eu posso marcar como um topo? Não gosto muito não, mas ficou interessante, porque o mercado fez esse primeiro movimento. Ele sobe, cai e sobe. Aí volta de novo a cair e sobe. Então, na minha perspectiva, o melhor ponto de marcação seria aqui, ó. O melhor ponto de marcação seria aqui. Então, o que você tem? Um fundo, um topo. Um novo fundo, um novo topo. Aí o mercado faz o quê? Dá uma corrigida? Sim. Só que essa correção não tinha captura de liquidez. Então, onde que seria a sua marcação de ponto de entrada? Aqui. Cadê agora o seu ponto de liquidez para ser capturado? Olha essa indução que o mercado deixou aqui, galera. Olha esse ponto de extrema relevância que você tinha aqui para observar do mercado capturar essa liquidez. Do pessoal que viu esse pivô aqui achando que o mercado ia subir, sobe essas 2 barras fortes, o mercado já vem estopar e depois segue seu fluxo de alta. O que aparece no gráfico de 1 minuto representa muito bem as nossas operações. Só que você não precisa ter aquele preconceito de achar que porque está no gráfico de 1 minuto, o mercado não fica errático. É a mesma coisa. Se você mudar essa perspectiva do gráfico de 1 minuto para a mesma ideia, presta atenção, para a mesma ideia de um movimento único e exclusivo de um gráfico grande, é a mesma situação. E você vai ter coragem de clicar. Só que no gráfico de 1 minuto, essas operações são com stopzinhos de 2, 3 pontos, stopzinhos curtos. Vamos ver esse tamanho desse stop aqui, ó. Então vamos lá, marca o fundo. Foi lá,
marquei o topo. Como eu disse, eu prefiro marcação aqui. O pessoal da sala lá que acompanha sabe muito bem como eu gosto de trabalhar dessa forma e isso não é nada aleatório que eu estou passando para vocês. Toda vez que vocês vão verem no meu gráfico linha tracejada, vocês vão saber que é região de captura de liquidez. Linha contínua é região onde tem movimentação de fundo ou topo para ser rompido. Aqui é a marcação da região de compra, ou seja, nosso order block, comprador. E cadê o tamanho do nosso stop? Olha o tamanho do nosso stop aqui. Quem me acompanha sabe que eu não gosto de stop menor do que 5 pontos, principalmente também por questão de alvo. Mas é interessante você comprar nessa região e colocar um stop lá de 5 pontos. É um stop que você simplesmente, se você estiver errado, você vai estar só aumentando o seu prejuízo. O que você acaba fazendo nessa situação? Você diminui o seu risco. Pode colocar ali, ó, 2,5 pontos de stop para um alvo na máxima aqui do dia, você vai ter uma operação muito interessante ali, de pouco mais de 10 pontos. Um trade extremamente interessante. Com o mercado dando e gerando outra quebra de estrutura, ou seja, gerando outro boss aqui. Com geração de outro boss, por ser continuidade, você já tem que esperar a indução. Infelizmente, ele subiu, caiu e foi embora. Acabou não gerando uma continuidade ali do jeito que eu gosto de executar. Mas se você tem esse perfil de ousadia, você é mais afim do risco, aqui é um aumento de posição, ou aqui já é o seu contexto de entrada de continuidade, porque você vai ter uma nova referência formada, e com nova referência formada, você tem um order block validado. Pô, Felipe, mas esse order block aqui, ó, tá muito ruim para operar, e eu super concordo com você. Por quê? 2 pontos muito próximos um do outro, eu sempre vou priorizar a extremidade. Observa que o mercado simplesmente dá a bitoquinha na região e acaba subindo. Eu sou o cara que prefere comprar nos 50%. Ah, mas cadê a liquidez? Se o mercado tivesse parado aqui, feito esse movimento, a minha entrada seria nesse Fair Value Gap. Como o mercado fez esse movimento de alta e estava caindo, pode ter certeza, galera, a minha operação de entrada estaria aqui, ó. Estaria neste Fair Value Gap aqui abaixo. Por quê? Porque eu ia julgar isso daqui, essa região aqui, sendo como referência de liquidez para a continuação da ponta compradora. Então, todo o movimento ele é sempre descrito, validado e mostrado para você. Aqui essa aula de hoje ficou mais como um mini curso aí, né, de Smart Money para você aprender, para você entender o que é. Mesmo que o mercado corrigiu nos 50%, testa essa região aqui de um doji, quem sabe, e me acompanha, já entende o quanto eu sou um fã de doji. Para mim é o principal candle que a gente tem, tá? Aqui tem muita informação nele. E aí gerou essa continuação aí, mas sem um trade ali satisfatório no gráfico de 5 minutos. A operação fica lá no gráfico de 1 minuto que sempre te gera bons resultados e ótimos trades. Felipe, mostra essa venda aqui em cima. Encaixou essa venda aqui? Pode ter certeza que sim, tá? Vamos lá na venda do 1 minuto. Olha lá o movimento. Você sempre vai estar observando o último fundo quando o mercado está tomando rumo. O que você tem? No 1 minuto, galera, pelo certo ou pelo errado, tá? Quem gosta e precisa fazer essa marcação, o pavio muitas das vezes ele quebra estrutura. E como ele quebra estrutura, precisa você ter essa atenção. Não sou o fã mais claro desses tipos de movimentos, mas tem quem goste, tem quem não goste, mas ele respeita bastante. Aqui seria a minha região de indução. E onde seria o meu ponto de venda? Aqui para cima. Ah, Felipe, mas tem alguma coisa que não tem. Então, infelizmente, não encaixaria a entrada. Mas você ficou a poucos pontos aí de ser executado nessa vendinha muito tranquila. Tem o pessoal que é mais agressivo, que gosta mais do risco, que marca aqui como seu ponto de indução. E aqui acima, obviamente, né, a sua região de venda, o mercado simplesmente testa o seu ponto e acaba gerando esse trade. Eu não faria essa operação. O meu trade ideal ficaria aqui para cima. Porque é muito fácil mostrar para vocês operações que a gente nem teria coragem de fazer ali no ao vivo, a gente nem faz, só para justificar uma entradinha. Mas é isso que a gente tem que ter bastante atenção, tá? O mercado acaba gerando agora para você uma região de topo duplo muito interessante. Tem aqui essa correção, sim. Se gerar uma indução antes de chegar nesses pontos, você tem oportunidade de compra e oportunidade de compra. Se não gerar indução, galera, ou seja, se o mercado simplesmente abrir e começar a cair, eu só sou comprador nessas regiões aqui inferiores, acreditando que aqui é o meu principal ponto de captura de liquidez, tanto no topo quanto no fundo. Ali, para mim, ser vendedor, o que é ideal?
o mercado fazer este movimento, ó. E aí sim você desenha a sua entrada de ponta vendedora, beleza? É isso que você tem que esperar. No mais, grande abraço a todos. Preencha o formulário. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Tamo junto e bora pro game. Valeu!